pessoas que saíram de lá, foi de que o projeto que a gente tinha dado era um projeto que a gente chegou até lá e o projeto não dialogava com a Vila Itororó. A gente recebeu, por exemplo, essa planta deste imóvel aí. E a gente olhava lá, não tinha nada a ver, né? E aí a gente resolveu que não dava, que a gente tinha que fazer o levantamento. Então, isto que o poder público contratou e pagou e que arquitetos fizeram, na verdade era isto. Então, parte também do problema é também a qualidade das coisas que se faz. Também a ausência de metodologia, também a ausência de sentido público no que se faz, de responsabilidade. A gente não pode querer ser uma sociedade correta só para fora, né? Na exposição com o outro, né? na projeção para o outro. Né? Eu fiquei muito impressionado com isso. Né? Então, o que a gente teve que parar todo o processo e fazer o levantamento da Vila Itororó inteira. Aí foi uma delícia. Fazer o levantamento da Vila Itororó inteira. Porque aí a gente teve uma possibilidade de voltar para o início. Voltar para fazer a pesquisa histórica. E aí descobri que o Francisco de Castro não era português, tinha nascido em Guaratinguetá. E aí descobri que as colunas da Vila Itororó não eram do Teatro São José. E aí descobri que a Vila Itororó, mais do que a ideia de uma excepcionalidade dentro da cidade de São Paulo, ela tinha uma construção de uma importância que era única, porque de fato ela representava esse momento essencial da cidade de São Paulo. Para vocês terem ideia, a gente tem no mesmo edifício na Vila Itororó um piso, que é um piso de barrote, e outro piso ao lado de laje de Ployer, que é a mesma laje que o Vachavsky vai usar nas casas modernistas. Então, assim, a gente conseguiu construir, a gente começa a construir narrativas da Vila Itororó que não são só narrativas da singularidade dela, entendeu? Do português maluco, da arquitetura surrealista, mas começa a atribuir valor real. A Vila Itororó, sob o ponto de vista tipológico, tem valor, sob o ponto de vista de conjunto de sistemas construtivos tem valor, sob o ponto de vista de história social da cidade tem valor, por isto, por aquilo outro. E a partir, então, o levantamento não é só uma questão metodológica, o levantamento passa a ser um instrumento, então, de construção de valor, porque parte também do problema do campo do patrimônio é não construção de valor ao se atribuir valor. Como é que pode? Né? A gente está cansado de ver isso. Quando a gente não diz claramente quais são os valores, a gente não consegue dizer o que pode e o que não pode fazer. Quando a gente não diz o que pode e o que não pode fazer, a gente preserva para o campo disciplinar ou o campo institucional um poder sobre a população. E está errado. Né? As pessoas têm de saber o que pode ou não pode fazer, porque elas têm de saber o valor daquilo que elas têm. Então, também, mais uma vez, é a cobra comendo o próprio rabo. E aí, finalmente, a gente começa a fazer as restaurações da Vila Itororó. A gente conseguiu recursos para fazer uma etapa da vila. E aí foi muito interessante, porque a gente resolveu fazer a recuperação da Vila Itororó começando daquilo que as pessoas diziam que não tinha valor na Vila Itororó. Então, esse foi o último edifício construído na vila. Foi construído em 1939. Ele é uma arquitetura comum na cidade, mas é uma arquitetura que está desaparecendo. E a gente achou que tinha que começar exatamente por onde não começariam. Né? E deixar o palacete da Vila Itororó como o último momento de restauração da Vila Itororó. Por quê? Porque o simbolismo da vila está no palacete, não está no seu entorno. E a oportunidade que a gente tinha e tem por dominar o processo como um todo, ou seja, fazer o projeto, conduzir o processo da obra, é uma coisa muito incomum. A maior parte do poder público, quem tem experiência aqui ou quem vai ter, parte também da diferença da qualidade que se produz hoje com o que se produzia nos anos 50, 60, está ligada a essa desconstrução do
processo, da cadeia de produção. Então se contrata alguém para fazer o projeto, se contrata outra pessoa para gerenciar, se contrata outra pessoa para construir. Isso não era assim. Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que tem um problema. Né? Isso gera um problema de falta de controle e gera um problema como aquele. Um projeto que quem recebeu aquele projeto não foi nem lá olhar se aquele projeto correspondia à realidade. Mas isso que eu mostrei para vocês não é a exceção, é a regra. Problema para nós, arquitetos, problema também para os administradores públicos e problema para a sociedade como um todo. Nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de interesse público, nós estamos falando de patrimônio. Né? Então a gente começa do que não tem interesse. Né? A Vila Itororó, sim, e todo o projeto anterior da Vila Itororó é de construção do centro cultural, a partir dos levantamentos, onde a gente construiu uma narrativa de que a vila é importante por sua história social, por contar uma história da habitação na cidade, a gente resolve então manter as tipologias habitacionais. E dizer que o problema do uso vai ser um uso que vai se adaptar às tipologias. Não vai ser a tipologia que vai se adaptar ao uso. Então toda a tipologia habitacional da vila está mantida. Esse primeiro edifício, que é um edifício dos anos 30, ele está recuperado como moradia. Agora, se ele vai funcionar como moradia ou não, é um problema da política pública. Mas se ele não for moradia, agora, ele pode voltar a ser amanhã, porque a tipologia está mantida. Né? Nossa, quantos edifícios similares tem aqui em Santos, né? E quantos edifícios, assim, em Santos, a gente poderia contar histórias similares a essa que eu estou contando em São Paulo. Quanta autoconstrução teve, né? Quanta mistura de técnica, né, teve. Esse grafite é muito legal, porque dentro do processo de resistência da população, eles também começaram a fazer atividades culturais sob o ponto de vista do reconhecimento delas, né? Não aquilo que eles já faziam, festa junina, atividades coletivas ali. Mas então teve um festival de grafite. Então esse grafite, a permanência dele, é suporte para a gente contar essa história. Da mesma maneira, quer ver? Eu esqueci de contar. Aqui tem uma porta. Essa porta era a porta desse piso e ela tinha um acesso por uma rampa aqui. Essa rampa estava apoiada numa coluna do palacete que está aqui. A gente, numa discussão com o nosso consultor de estrutura, a gente achou que não podia ter mais isso. A gente teve que readaptar a entrada, fazer uma entrada nova, e a gente deixou essa porta aí. Mas essa porta foi muito interessante, porque essa laje, ela foi... Esse apartamento morou aqui o último habitante da Vila Itororó. E a forma como ele foi expulso, retirado da Vila Itororó, foi a prefeitura chegar e quebrar a rampa de acesso a essa porta. Então a gente achou que deixar essa porta para o nada era, na verdade, a gente manter dentro do edifício essa narrativa que chega até esse momento. Né? A gente costuma dizer o seguinte: a Vila Itororó é uma vila em permanente construção até agora da nossa intervenção. Eu não gosto muito das cartas patrimoniais, como da forma como a gente trabalha o patrimônio, dizendo que o patrimônio é absolutamente... você não pode fazer nenhuma intervenção, como o termo agora que você leu, qual que era mesmo? No conjunto da Carta de Nairobi. Acho que é um erro conceitual. A gente sempre trabalha com o nosso presente. E o problema de trabalhar com o presente não é a manutenção do nosso passado, é a reflexão e respeito sobre o nosso passado, mas é a construção do nosso presente também. Um dos grandes problemas do campo do patrimônio é não compreender hoje que hoje a gente constrói o patrimônio do futuro. Né? A gente constrói o patrimônio hoje. O problema do passado é o futuro. O presente já está aqui. O problema nosso é a projeção. Fazia tempo que eu não falava em Santos, é por isso que eu estou assim, eu estava com saudade.
Toninho, a gente resolveu fazer decapagem. O Vitor Hugo do IFAM, ele acha que é o maior conjunto de stencil popular que tem em São Paulo. E realmente é muito impressionante. E a gente resolveu só consolidar. A gente faz a decapagem e consolida, né? E é muito interessante essa segunda foto, porque é um porão. E é um porão dos anos 40. Porque o porão era porão, não eram casas unifamiliares, né? E no porão dos anos 40 tem decoro, né? Tá vendo? Tem um stencil. Então é muito interessante que mesmo no processo de empobrecimento e subdivisão permanece o gosto, né? É legal, bem legal. Bom, aí é o seguinte. Aí eu acho que é o grande lance. Eu estava muito, quando eu comecei, eu estava num processo de transição, tinha saído da presidência do IFAM e também já estava com esse projeto de montar uma instituição, e aí fiquei um período de transição dirigindo e criando o Museu de Arte do Rio, mas eu estava muito lendo um pouco o papel do Estado e o papel das obras públicas. Isso era uma coisa que, para mim, tinha muito a ver com a minha experiência, e eu estava tentando projetar um pouco como é que seria isso dentro daquilo que eu estava trabalhando, que era a projeção da instituição que eu estava montando. E uma das questões centrais, assim, que eu acho que de uma certa maneira eu tangenciei aqui ao falar para vocês da construção do significado, é que a gente perdeu um pouco essa dimensão do público no público, né? Então, assim, quando a gente na Vila Itororó viu que a gente tinha um enorme galpão, e a Vila Itororó é um projeto tem 5.000 metros quadrados de área construída, eu sei lá quando que vai ficar pronto, né? Não sei quando ficar pronto. A gente resolveu bater o pé e falar, já está pronto. Por quê? Já está pronto sob o ponto de vista do interesse público, do uso público. Então a vila tem que ter uso público antes de estar restaurado. Se ela é um equipamento público, ela pode ter uso público já. A prefeitura quer instalar um centro cultural? Tá bom, então vamos começar o centro cultural da prefeitura. E não esperar que o centro cultural fique pronto ou aconteça. Isso é hora de chegar. No finalzinho. Não fique pronto depois da obra pronta. Quer dizer, isso é uma coisa completamente comum hoje, né? A gente espera a obra ficar pronta para depois ter o uso. Na maior parte das vezes, na maior parte dos desafios que estão colocados, alguém citou aqui casos de Santos, o maior desafio nosso não é a restauração, o maior desafio nosso é o uso sustentável das coisas que se restauram, né? Bom, o que a gente fez? Pegou o galpão, usamos o dinheiro de educação patrimonial para montar o centro cultural. Então a gente chamou, eu tinha ficado muito impressionado depois de 11 anos fora de São Paulo, quando eu voltei, com a quantidade de coletivos culturais dentro da cidade que estavam discutindo a questão urbana da cidade, que estavam fazendo intervenção em praça, que estavam criando horta, que estavam discutindo o projeto público. E a gente chamou uma reunião desses coletivos todos e falou, olha, qual que é a referência que vocês estão trabalhando? Eles nos deram uma referência, que era um grupo europeu, e a gente trouxe esse grupo e fez uma oficina para construir, então, uma série de módulos que a gente pudesse usar dentro desse projeto de educação patrimonial na Vila Itororó. E a gente começou a chamar artista para poder, dentro do processo de levantamento que a gente fazia, olhar os grafismos todos e fazer oficinas. E aí começou a criar um movimento dentro da vila que não era só um movimento de visita técnica, mas um movimento de apropriação dos antigos moradores, da vizinhança, do campo, né, de interesse do patrimônio, e começou a trabalhar a ideia de que aquilo era um espaço público e que tinha de ter uma ocupação pública desde já. Uma das questões centrais que a prefeitura não resolveu até hoje é qual é o uso da Vila Itororó. Então a gente falou, olha, e talvez porque não consiga tirar dentro do campo
da Secretaria de Cultura uma ideia de que a Secretaria de Cultura só trabalha com linguagens tradicionais. Isso é um problema sério. Vocês devem viver esse problema esse ano. Eu vi isso dentro do Ministério da Cultura no Brasil, né? O campo da cultura, ainda que a gente diga que a cultura é mais ampla, que a cultura é uma construção social, que a cultura são as formas de convivência, que a cultura se configura dentro do território, da maneira como a gente trabalha no território, as políticas públicas de cultura trabalham com as linguagens artísticas tradicionais. Então, quando a gente fala, vamos ampliar isso, não consegue, não tem instrumento, né? Então a gente começou a criar situações ali dentro da vila, um pouco rompendo isso. Então chamamos grupos de ecologia para fazer oficinas de hortas urbanas, oficina de agrofloresta, chamando outras instituições dentro da cidade que precisavam de espaço, mas que não tinham espaço para trabalhar. Então a gente conheceu um grupo de analistas que queriam montar uma clínica pública de psicanálise e constituiu-se então um grupo público, coletivo de psicanálise ali na vila, que foi super interessante, porque inclusive atende, trabalha com todos os moradores de rua da região. A gente convenceu algumas instituições, como o Instituto Goethe, a criar programas dentro da vila, dentro de uma ideia para mostrar para o setor público que trabalhar com um universo de cultura mais amplo do que as linguagens tradicionais, se há uma impossibilidade dentro da sua própria institucionalidade, pode ser feita através da relação com outras instituições, né? E que talvez, de fato, não seja o caso da vila ser um centro cultural. Até porque tem um centro cultural do lado da Vila Itororó, que é o Centro Cultural de São Paulo, né? Mas ela servir para uma ideia de cultura que não cabe nesses centros culturais, num tipo de gestão que a gente chama então de centro cultural de uma outra